você deve reagir de forma muito mais violenta. Então, em alguns casos super específicos, né? Mas por exemplo, não um comportamento violento. Vou dar um exemplo polêmico aqui, né? Olha lá. Se preparem. Vou tomar água. Por exemplo, um cara acabou de estuprar tua filha, tá ligado? E aí eu sei que eu tenho uma chance em 5 de ir preso se eu matar esse cara. É crime passional. Pode ser visto como crime passional. Ok, mas eu tenho certeza que essa opção se abre bem mais se eu estando no Brasil do que eu estando nos Estados Unidos, tá ligado? Se abre pra você se ferrar ou não? Não, se abre pra eu escolher essa opção, sacou? Tá, porque assim, o direito no Brasil ele é muito... Cara, e isso não são palavras nem minhas, né? Eu gravei recentemente um vídeo com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Dr. Túlio Viana, e ele fala, o direito do Brasil é muito conservador, ainda. Então ele vai se apegar a vários outros conceitos. Vou te dar um exemplo. Isso que você está falando, aconteceu um caso real, exatamente essa situação que você descreveu. Se eu não me engano, no Texas, em 2017, 2018. O cara chegou na casa dele, a filha dele, acho que adolescente, enfim, jovem, criança, estava sendo estuprada. Ele cobriu o cara de porrada, depois finalizou com um tiro na cabeça, no Texas. Ele só ligou pra polícia buscar. Então assim, tá certo, tá errado? Não, o ponto aqui é a diferença da aplicação da lei, certo? Nos países e inclusive nos estados, né? Pegando o próprio Texas como exemplo, se você observa ali a legislação armamentista, né? Por exemplo, a lei do desarmamento, tem várias situações diferentes, mas por exemplo, nos Estados Unidos, isso é regulamentado nos estados. Então, por exemplo, no Texas, aspas, quase todo mundo pode ter uma arma. E, assim, não é muito difícil. Você chegar lá com seus documentos de identidade, tiver tudo ok, eu quero uma .40. É igual comprar balas. Quer pegar munição a granel? Qual munição você quer? Special? Mais P? O quê? Você pode ter um arsenal dentro de casa. Sim. São vários pormenores, mas em essência é muito interessante esse ponto da aplicação da lei. Né? É muito diferente no Brasil, cara. Eu, pessoalmente, gosto bastante da filosofia do Texas. Do trânsito de Texas. Eu acho que deveria ser... A gente ia copiar um pouquinho essa filosofia. É complicado. Eu vou tomar mais água. Quem é que te pede esses laudos aí? Tu trabalha fixo em algum lugar? Eu não sei. Não, sou profissional liberal, profissional autônomo. Basicamente, geralmente, né? Aliás, até agora, até o momento, só partes privadas. Então, eu só sou contratado de forma privada em casos judiciais. A maioria dos casos, abuso sexual. É o que um advogado te contrata? Ou o próprio cliente. Sim, mas geralmente a triagem é toda com o advogado, né? Quem faz todo o contato comigo é o advogado ou a advogada do caso, né? Mas a maioria dos casos, tudo abuso sexual e a maioria abuso sexual infantil. Caralho. Então seu trabalho é pesadíssimo, né, cara? Cara, assim, isso é um negócio que eu não falo, porque nunca é perguntado também, mas, cara, você tem que ter um treinamento mental muito complicado, porque, assim, tenta pensar o seguinte, vou dar só um contexto. Eu, obviamente, não posso falar nada dos casos, pelo segredo, pela ética profissional, e porque a maioria deles, se não todos estão em segredo de justiça ainda, nenhum caso ainda deu jurisprudência. Já faz isso há muito tempo? 2017. Então, imagina assim, cara, um dos casos que eu trabalhei ano passado, ele chegou a ser televisionado, eu não posso falar qual caso foi, só posso dizer que é abuso sexual infantil praticado ali por um dos parentais, ok? Isso eu posso falar sem me complicar. Então, imagina você ver um vídeo, cara, de 20 a 30 minutos da criança descrevendo como que esse parente abusou dela. E aí, você tem que ver mais vídeos dessa criança entrando em contato com esse parente em festas de família e você vê a criança reagindo, a criança vomitando quando ela vê esse parente. Então, tipo... E você tem que ficar ali, cara, porque, tipo assim, interessa o meu juízo de valor. Além de eu estar fazendo essa análise, eu ainda posso estar errado, cara. Eu tenho que pensar isso. Porque a justiça brasileira, ela é assim. Quem tem que provar alguma coisa é quem acusou. A pessoa que foi acusada, ela é inocente, até que se prove o contrário, ok? Inclusive, eu falei isso numa entrevista do TV Fama quando foi sobre o caso Prior. Eu falei, o Prior é inocente, até que se prove o contrário. Acabou minha participação, a apresentadora falou, então, como vocês viram, o perito falou que ele mentiu. Foda, né, cara? Foda. Dá um negócio veio na cabeça aqui agora. Aí eu termino de falar aqui, o Igor vira, então, vocês viram que ele disse aqui que o mentiu mesmo, na cara dura. Mas é complicado, cara, você passar 30 minutos vendo uma criança descrever um abuso, e tipo, você ter que sair pra ir viver o seu dia e tal. É uma experiência complicada, cara. Com todo respeito, não queria ter o seu trabalho, não. Não, cara, muitas vezes não é interessante, cara. Não é interessante. Mas assim, o que eu me prendo muito, porque ano passado a gente realizou uma pesquisa que inclusive saiu esse ano, está sendo feito o FABS, que é o primeiro sistema facial apenas voltado para crianças. É uma pesquisa pela Juliana Negrão, pesquisadora da Mackenzie. Então eu participei dessa pesquisa ano passado.
Então a gente está fazendo trabalhos interessantes na área da pedagogia para realmente ajudar as crianças. Então você tem um filho, e aí seu filho chega da escola e tal, às vezes você tá lá, rotina, você tá mexendo no celular e tal, parará. Aí chegou seu filho, você, e aí, como é que foi? Ah, foi bom. E você nem tirou o olho do celular, você tá lá, legal, vai tomar banho, vai jantar, tua mãe tá lá. Cara, nisso, a criança te entregou e você não percebeu. Entendi. Então, assim, a gente tava montando uma pesquisa interessante. Então, isso me alivia mais. Só que, cara, o que eu percebo muito falando, assim, de abuso sexual infantil é como se fosse uma iguaria, sabe? Cara, é nojento, cara. Caralho, assim, cara. é nojento. Eu não posso falar muito, até por questão de segurança minha, de caso que eu já trabalhei, mas, cara, é nojento. Se eu te falar, por exemplo, situações onde tem, tipo, festas de swing, que a galera famílias levam as crianças. Mano, é Caralho. nojento. É nojento. É nojento. Caralho, que bizarro, isso existe? No What Brasil. the fuck, Aqui no Brasil. meu? E não é um caso só. E eu isolado. digo que eu não queria ter esse emprego porque eu sei que é difícil, mas eu sei que ele é muito importante que exista. Eu espero, e que eu espero ajuda. tá fazendo algo de bom com também. certeza. E que ajuda muitas pessoas, eu não duvido disso. Só que deve realmente ser. Tipo, eu